Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Patrícia Flores de Medeiros, sou analista de data do Instituto do Rio Grande do Sul Jungiano, e é com muito prazer que vou coordenar a mesa número 3 dessa jornada do pós-graduação em Psicologia Jungiana, abordando temas tão atuais, não é? Estamos aqui com os trabalhos da Marina e da Clara. Primeiramente, elas vão apresentar suas reflexões, depois a gente vai conversar um pouco, né? A gente vai começar pelo trabalho Ditadura do Desempenho, uma leitura junguiana sobre a sociedade do desempenho e da performance, da Mariana Schmidt. Marina Schmidt. Sim. Pode começar. Então, deixa eu só dividir aqui com vocês. Ele não está em apresentação, né? Não. Deixa eu só... Ah, tá. Peraí. Ixi, problemas aqui. Então, meu trabalho é a respeito da ditadura do desempenho, né? Meu nome é Marina Rostirola Schmidt, e esse trabalho foi um trabalho de conclusão de curso, né, orientado pela Maria da Graça Serpa, do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul. Né? A gente parte de um lugar da psicologia, de um lugar político da psicologia, não de um lugar neutro, um saber dissociado de uma dimensão social e histórica. Né? Eu gostei muito da Coimbra e Leitão, que eles dizem que o homem, a sociedade, a psicologia e a política não são, estão sempre sendo. Né? Não se opõem, se atravessam numa relação de tempo e conhecimento sempre provisória, múltipla, produção de devires e fluxos mutantes, né? Como uma ideia de capacidade de se movimentar e ignorar essas cercas e rearrumar e criar outros territórios desses saberes. Territórios, ao invés de territórios de saberes duros com limites inflexíveis. Né? Então, a gente caminha de uma psicologia unilateral para uma psicologia da complexidade e da totalidade, como uma psicologia alquímica contextual, cheia de atravessamentos de indivíduo, história, cultura, etc., assim como os complexos culturais. Né? Aqui eu coloco uma imagem, né, como uma colcha de retalhos, né, alquímica, assim, né, com vários conceitos que eu gostaria de colocar, obviamente eu não vou colocar todos, mas como todos interagindo entre si e fazendo esse movimento, esse cambiamento, né, esse câmbio entre as relações, né, onde não tem mais necessariamente um externo que está lá fora e apenas um interno que está aqui dentro, né? Daí, a partir disso, a ideia do desempenho da performance, presente no dia a dia contemporâneo, seja no trabalho, no exercício físico, na saúde, na vida acadêmica, na parentalidade, na vida sexual, de lazer, felicidade, propósito de vida, como tudo tendo que ser muito performático e extraordinário, né? Numa ideia onde se faz muito, né? Sempre tentando se fazer melhor, né? Trabalhando cada vez mais, né? Um exercício cada vez mais com mais desempenho, uma saúde, uma vida acadêmica, né? Exemplares, assim, né? E além disso, a ideia da avaliação, né? Do tipo como um diagrama da avaliação que a gente vê depois, né? Os pais tendo que ter um desempenho exemplar ali com seus filhos, na sexualidade também, no lazer, até a felicidade precisa ser
performática e não pode acolher o sofrimento, né? O propósito de vida também, né? Então, viver precisa ser performático, extraordinário para ter valor e reconhecimento. Há um medo de parecer comum, ordinário e invisível. O medo da falha, da impotência e da imperfeição. Perante a esses medos, há presentes negações, projeções e intuações. Daí eu pego algumas imagens, né, todas relacionadas com desempenho e performance, né, onde sempre esse crescimento é para o alto e para cima, ele é medido, ele é baseado no mérito, no reconhecimento, na aprovação externa, né, onde se confunde com essa ideia do super-herói, assim, né. A razão e o capitalismo, né? Pensando sempre nessa ideia social capitalista de produzir, consumir, gerar lucro, né? Então, nessa perspectiva, a sociedade do desempenho, a coação deixa de ser externa e passa a ser interna na ideia de liberdade, apoiada na ideia de liberdade e autossuperação. O outro não entra como explorador e me obriga a trabalhar e me explora. Ao contrário, eu me exploro a mim mesmo de boa vontade, na fé que possa me realizar. Nesse contexto, não é possível haver nenhuma resistência, levante ou revolução. O indivíduo do desempenho mais rápido, mais produtivo e mais interessante é o sistema capitalista, pois apoia-se na ideia de iniciativa, motivação e autossuperação e eficiência, né? Isso ao contrário do indivíduo da obediência, né? Autoexploração é bem mais eficiente, lucrativa e vem de mãos dadas com a falsa ideia de liberdade e desenvolvimento social, né? O capitalismo entrou em nossas psiques e não percebemos, né? Como o capitalismo e a economia se apresentando como deuses vivos, né? Determinando quem está marginalizado, excluído, incluindo, né? E pensando a ideia da sombra do capitalismo, né? Quem é consumo, quem é consumido, né? O impacto dessa produtividade na psique, né? E se o que está na luz social no ideal de eu dos indivíduos é eficiência, performance e produtividade, o que está na sombra desses ideais? E o que acontece com o que não é lucrativo, né? Aí a gente pensando na ideia da aceleração, tudo nessa colcha, né, de conceitos, assim, né? Na ideia de tudo, né, apoiado no logos, sim, mas numa literalização do logos, não do logos como espírito, mas dessa concretude, né? E dessa lógica apoiada. Né? A ideia do seduzidos por Hermes e engolidos por Cronos, né? Numa ideia de que essa aceleração, né? E de que Hermes nos seduz, mas Cronos, né, nos engole, né? E desse logos relacionado com o Cronos, né? Através do gerenciamento do tempo, do logos sobre o tempo, né? Na geração cultural da performance, até o uso do tempo precisa ser eficaz e produtivo, né? Nunca se falou tanto de gestão do tempo, né? Procrastinação, e daí isso baseado também na coisa do capitalismo, né? Do tempo é dinheiro, né? Como vivemos numa época de tantas metas que precisam ser alcançadas, que maratona é essa que estamos correndo, né? Ela está conectada com a alma, ou estamos correndo dentro de uma roda do hamster, ou talvez colecionando troféus, né? Nessa corrida que se faz, né? Atrás de méritos, atrás de conquistas, de objetivos, de cada vez mais metas, né? São metas diárias, né? Essa corrida característica da liquidez, do capitalismo, o sujeito de desempenho, tem nos afastado da capacidade de aprofundamento contemplativo, uma atenção profunda que o ego hiperativo não tem acesso, como a ideia do primado da ação e da vida ativa. Aponta para o desgaste de uma sociedade do cansaço, povoada de homens-máquinas, de desempenho, cansaço e esgotamento excessivo. E daí isso, né, como par, né, que nos ajuda a lidar com isso, Hermes e Hestia, né, na ideia da alma e do espírito, né, dessa agilidade, desse centramento, dessa interioridade,
né, entendendo que altura e profundidade também são importantes no processo, né? A ideia do culto da performance, o eu eficaz e o diagrama da avaliação, tá? A ideia do eu eficaz teriam 2 cultos, né? O eu eficaz seria uma teoria, né, que fala sobre esse modelo, né, onde tem uma submissão inquieta que se identifica com esse padrão de busca constante por autossuperação, desempenho e performance, uma busca intensa e compulsiva em relação à excelência e ao idealizado. Cultuam assumidamente a autossuperação e vangloriam-se das conquistas e resultados obtidos. Fazem de tudo para alcançar as promessas de felicidade associadas à autossuperação e são inquietos nessa busca. E no culto, na submissão quieta, seria uma recusa em relação ao padrão social da performance, mas acabam submissos da mesma forma por internalizarem críticas e julgamentos provindos desse modelo social. Costumam vivenciar sensações de inadequação, incapacidade, desajustamento, frustração, fracasso e tendem a se auto-excluir ou esconder aquilo que não corresponde ao padrão de desempenho ótimo. E depois a gente vai ver na relação com a positividade também. Tá. E a única, segundo Guattari e Honig, a única forma de libertação desse padrão é o questionamento da própria lógica, da cultura da performance. Né? Somente assim os indivíduos poderão construir novas lógicas, né, que valorizem a singularidade, a expansão e o cultivo da existência. Né? E também falando a partir do diagrama da avaliação, nesses regimes contínuos e permanentes de avaliação, né, onde tudo é medido, né, a Ferraz, ela nos fala a respeito de que tudo é medido, tudo é avaliado, né, e que essa avaliação se transforma. Daí a ideia da saúde na contemporaneidade, também vista através dessa lente da performance, como saúde, espetáculo, imperativo da boa forma, né? E daí o Han, que é da Sociedade do Cansaço, ele fala que nos transformamos em zumbis saudáveis e fitness, zumbis do desempenho e do botox. Assim, hoje estamos por demais mortos para viver e demais vivos para morrer. Né? O Henrique fala de uma capacidade normativa de se recuperar, né? Não recuperando o estado anterior, o suposto estado anterior, né? Mas fazendo uma reinvenção, uma transformação, né? Que é, para nós, é a ideia de descer ao Hades e subir transformado. Né? A partir disso também, né, pensando nesse sujeito, pensando na ideia desses heróis potência, né, que através dos progressos da tecnociência vem a ideia de supressão do limite e desaparecimento da impotência, do impossível, né, no crença do homem em poderes limitados, com a cultura da potência e da invencibilidade. Fingimos ser senhores do destino e, sem limitações, negamos a nossa impotência e imperfeição. Né? A atitude heróica como o modo de existir da sociedade contemporânea. Né? E a Ferraz também fala, nem o céu é o limite nos dias de hoje. Não há mais céu. Sempre se pode e se deve ir além. Estar inquietantemente motivado em uma corrida alucinada e sem tréguas. Né? Quando nem o céu é mais o limite e a autossuperação é constante, temos de um lado o espectro dos heróis do contemporâneo e uma fantasia de onipotência, e de outros seres humanos com sentimentos de fracasso, inadequação, impotência e inferioridade. Né? Impacto do psiquismo, tá? E o Hillman fala na ideia dessa revisão do aprofundamento, né? Do crescimento. Precisamos hoje ser mergulhadores, heróis do aprofundamento, e não mestres da negação. Precisamos mentores da maturidade que possam suportar a tristeza e que mostrem a sua alma sem ironia nem constrangimento.
mentores, não animadores de torcida, né? Falando desses heróis que também crescem para baixo, né? Né? Falando da ideia do cansaço e da positividade, né? O Han fala só sobre esse excesso de positividade como a negação do conflito, do sofrimento e da dor do existir. Rejeita o sofrimento e tudo que não cabe no positivo. Né? Diante disso, uma sociedade com crescentes aumentos no número de casos de depressão, qual é o impacto de não poder falar sobre o sofrimento e aquilo que cabe dentro da positividade e pedir ajuda. Né? Até as psicologias, né, entram nisso, né, nas ideias da psicologia da eficácia, né, que algumas linhas teóricas seduzem pela simplicidade e pela eficácia do tratamento, né? E daí a gente pensa também na ideia da medicalização, né, nessas drogas do aprimoramento, da produtividade, eficiência e da anestesia e desse silenciamento do sofrimento, que não cabe na sociedade atual, né? Como a ideia de controle e poder sobre a dor e sofrimento, né? A gente pensando a partir disso, né? A sombra e a imperfeição, um caminho para a individuação, né? A sombra como aquela comprida sacola que arrastamos atrás de nós, né? E colocamos ali tudo que não é aceito, tudo que não é reconhecido, né, por nós ou por os grupos que a gente faz parte, né? Existe uma sacola cultural, né, onde a gente coloca tudo que a nossa cultura também não aceita e não reconhece, né? Nessa cultura da positividade dos heróis potência, colocamos lá nossas fragilidades, falhas e imperfeições. Né? A tendência da sociedade da performance pelo desempenho, pelo idealizado, nos afasta de encontrar e de nos apropriar da nossa sombra, que é imperfeita, e afasta do ideal da pessoa. Quanto mais se busca esse ideal, mais difícil será a aceitação da sombra. A sociedade que busca a perfeição afasta-se da integração da sombra e da individuação, pois nega sua realidade imperfeita e sua sombra torna-se mais escura. Indivíduos cindidos com a sua sombra contribuem para sociedades cindidas com a sua sombra. Por sua vez, sociedades com suas imperfeições sombrias também contribuem para uma construção de indivíduos cindidos. Tá? Pensando na ideia do herói potência, como podemos pensar que a impotência, a imperfeição, a fragilidade e a vulnerabilidade são conteúdos da sombra coletiva. Na sombra da positividade está a dor do existir, a complexidade da psique e a alma. Do outro lado do herói reside o humano. No aspecto coletivo, a integração da sombra envolve um movimento de tomada de consciência e integração desses aspectos, retirada das projeções dos aspectos rejeitados socialmente. Da gente pensar dessa retirada desse excesso de luz, assim, do herói potência. E pensando nas patologias, no lugar das patologias contemporâneas, né? Pensando dessa forma alquímica também, né? Onde o sofrimento, onde esse sofrimento é um sofrimento também de não poder sofrer, né? Na positividade, tá? E essa autossuperação sempre, né? E essas novas coerções dessa liberdade paradoxal, né? Onde a pessoa é vítima e agressora ao mesmo tempo, né? Daí a gente pensando só, já para quase encerrar aqui, as patologias a partir do culto inquieto, né? Desse esforço compulsivo para alcançar metas, né? Como a ansiedade, o toque, a mania, o TDAH, a insônia e o burnout, né? Como tudo isso sendo coerente com esse culto desse esforço compulsivo de alcançar as metas, né? Como aceleração, controle das metas para alívio de satisfação, né? Essa mania na questão da positividade, da onipotência, né? Da aceleração, do excesso de tarefas, né?
da insônia também, como essa dificuldade de entrar em contato com o inconsciente, os conflitos, né? E o burnout da questão do esgotamento. E o culto quieto como a depressão, né? Nessa sensação de desajustamento da positividade e eficiência, né? A ideia, a partir disso, também é pensar o papel da patologia e da ANANC na sociedade atual, assim, né? E pensando no impulso que quer se realizar, né? Não é o necessário, sim, a própria necessidade, que não pode ser de outra maneira, né? A patologia, como uma tentativa de aprofundamento, vem trazer a alma para perto como uma metáfora viva da vida pulsante, inquieta em movimento, né? Produz consciência e permite ver o que habitualmente não se vê, ampliando o que o indivíduo percebe de si, né? O adoecimento como um fenômeno vivo, né? Social e individual, chega para nos colocar ou tirar de algum lugar, né? Desacomodando e provocando mudanças, né? Então, é ao mesmo tempo um pedido e uma exigência para uma mudança social e individual, uma oportunidade de reflexão, acima de tudo, questionamento, ampliação da consciência acerca da ditadura do desempenho e da positividade. A patologia está como consequência desse modo de existir contemporâneo, que valora a performance e o desempenho, mas também como uma possibilidade de saída, reflexão e transformação. É inevitável. A alma se faz presente. E aqui as referências. Muito obrigada pelo tempo. Deixa eu ver se... Obrigada, Marina. Agora, então, a gente passa para a Clara, né? Depois a gente vai conversar. Clara, sombras híbridas, considerações acerca do imaginário social sobre o louco infrator. Você já pode botar até no slide, se tu quiser. Tá bem, vou colocar. Tá aparecendo? Tá. Sim. Tá, então, bom dia. O trabalho que eu vou apresentar foi orientado pela Patrícia Flores de Medeiros, que está aqui conosco. E bem, eu me organizei para me guiar sem os slides, assim, não apresentando. Então, de repente, Bom, posso deixar eles um tempo, assim, depois, se vocês acharem melhor, eu posso tirar para a gente ficar mais pertinho umas das outras, então. Então, a intenção desse trabalho é principalmente poder abrir algumas reflexões iniciais, assim, dentro da perspectiva da psicologia junguiana, a respeito da situação social e do destino dos loucos infratores na nossa sociedade. Um instante. E bem, então, quem seriam os loucos infratores, né? Então, eles são indivíduos, né, que cometeram crimes e que foram considerados inimputáveis perante a lei em decorrência de algum diagnóstico psiquiátrico pericial que tenha constatado algum tipo de transtorno ou de comprometimento mental que os tenha incapacitado de compreender o caráter ilícito da ação quando cometida. Então, essas pessoas, elas não recebem uma pena, mas elas são encaminhadas aos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que seriam os manicômios judiciários, para cumprirem as chamadas medidas de segurança. E só para contextualizar brevemente, parece ter sido em 1863, na Inglaterra, que se estabeleceu a primeira instituição no mundo destinada exclusivamente aos loucos criminosos, e no contexto do Brasil, o primeiro manicômio judiciário foi criado em 1921, no Rio de Janeiro.
Então, os manicômios judiciários, eles vão ser caracterizados por Carrara como instituições complexas e contraditórias que articulam o que ele chama de duas das realidades mais deprimentes das sociedades modernas, que seriam as prisões e os manicômios. Seriam, então, os manicômios judiciários instituições particularmente híbridas, né, para onde são encaminhados e mantidos os indivíduos em cumprimento de medida de segurança, que passam a carregar, então, um duplo estigma, tanto do crime quanto da loucura. Então, essa hibridez, característica dessa instituição, consiste, segundo ele, em um duplo fracasso, porque acaba por não direcionar o indivíduo a uma suposta reparação simbólica, social, pelo ato ilícito, uma vez que ele é considerado incapaz, né, de poder responder pelo crime cometido, e, ao mesmo tempo, também não propicia, de fato, algum tratamento efetivo, né? Então, em troca da pena, eles recebem um tratamento, mas um tratamento que implica muito mais em um deixar morrer, de acordo com o Brasil. Isso porque, uma vez que eles são considerados penalmente irresponsáveis pelo crime cometido e encaminhados ao manicômio judiciário, a permanência desses indivíduos passa a ser respaldada nessas instituições, principalmente por uma noção chamada de presunção de periculosidade. E a partir desse momento, né, em que eles são internados nos manicômios judiciários, está previsto para que aconteça, teoricamente, a cada 3 anos, vários exames periciais, né, uma espécie de exame de periciais, para avaliar, supostamente, uma possível cessação dessa periculosidade, né, que seria uma tentativa de poder mensurar, de alguma forma, a probabilidade de que essas pessoas não venham a voltar a cometer delitos, sendo essa avaliação a porta de saída jurídica do manicômio judiciário, né? Só que diversos autores, né, vêm apontando essa noção de presunção de periculosidade como uma concepção ficcional, né, que sustentaria ainda hoje a estrutura dos manicômios judiciários. E nesse sentido também, né, a partir dessas narrativas, assim, e desse paradigma médico-psiquiátrico, foi se marcando o corpo e a trajetória de cada um desses indivíduos pela sua exclusão social, né? E que, segundo Carrara, caracterizaria uma prática secular de contenção, moralização e disciplinarização dos indivíduos socialmente desviantes, né? Prática essa que segue operante atualmente, né? Mesmo com todos os avanços decorrentes dos movimentos da reforma psiquiátrica. E avanços esses que estão em constante ameaça também, né, nesse momento de retrocessos, enfim, com várias medidas da lei sendo questionadas pelo atual governo, enfim. E daí, em 2013, assim, teve a divulgação do primeiro censo no Brasil, realizado com a população que vive nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. E os resultados desse censo, que foi organizado pela Débora Diniz, também demonstraram, e ela fez questão de destacar, a confirmação, né, de que não há uma periculosidade, não haveria uma comprovação de que haveria uma periculosidade inerente aos diagnósticos psiquiátricos, né, o que também poderia ser reiterado pela literatura internacional. E os resultados do censo, por sua vez, eles apontaram para uma população majoritariamente masculina, negra, de baixa escolaridade e com periférica inserção no mundo do trabalho, que, em geral, cometeu infração penal contra uma pessoa de sua rede familiar ou doméstica, né? Então, de acordo com ela, seria possível supor que a ausência de um tratamento de saúde, o abandono de redes sociais de cuidado e proteção e a carência de políticas sociais eficazes para essa população possam ser fatores desencadeadores do ato infracional, né?
E baseados nesses dados, a gente pode desde já refletir também sobre o caráter do racismo estrutural e institucional do sistema de justiça criminal, que permeia também a situação dos loucos infratores, né? Então, essa população é uma população que pode ser chamada de população invisível, assim, frente à carência de políticas públicas e de pesquisas direcionadas a ela. E de várias brechas, assim, inclusive constitucionais, que foram se sustentando ao longo do tempo, né, em relação a essa população, como, por exemplo, a possibilidade de alguém que está interno no manicômio judiciário poder permanecer por um tempo indeterminado, inclusive um tempo maior, por exemplo, do que o ato do crime, do ato infracional cometido, né, se ele tivesse sido preso numa prisão comum, digamos assim, ou até mesmo por um tempo indeterminado, que poderia ser equivalente a uma prisão perpétua, por exemplo, que é inconstitucional, né, e só em 2015 isso foi alterado, assim, né, a partir do Supremo Tribunal de Justiça, então é um processo bem recente, assim, né. E bem, então eu passo a me interrogar, né, a partir das leituras junguianas, qual leitura a gente podia fazer, né, a partir da psicologia analítica, a respeito desses processos históricos concernentes à manutenção das engrenagens do manicômio judiciário e a situação social dos loucos infratores. E a partir disso eu me encontro com a obra do Roberto Gambini, O Espelho Índio, e também com um material publicado pelo Leonardo Boff sobre as 4 sombras brasileiras que afligem a realidade brasileira. E a partir dessas leituras eu também me coloco a pensar, a partir principalmente dos conceitos de projeção e de sombra coletiva, quais paralelos se poderia pensar em relação à situação dos loucos infratores, né? E que achei muito interessante, que dialoga muito com o trabalho da Marina em vários sentidos, assim, nossa. E o Gambini, eu achei bem legal, assim, também, que ele acentua ao longo da tese dele, né, um objetivo que ele tinha e que ele vai comprovando ao longo do trabalho, de mostrar que, uma vez válida para os indivíduos, uma teoria psicológica também pode ser aplicada a situações coletivas, e que a abordagem junguiana do fenômeno de projeção pode, portanto, nos ajudar na compreensão de certas situações históricas, né? Então, o conceito de projeção, né, ele remete a esse lançar algo adiante, né, e ele pode ser compreendido como um mecanismo psíquico de caráter involuntário, que ocorre quando um conteúdo inconsciente e, portanto, desconhecido, pertencente a um dado indivíduo ou a uma determinada coletividade, é identificado como se pertencesse a outro indivíduo, grupo ou sistema de ideias, né? Então, a ativação da projeção, ela costuma se dar através de elementos desconhecidos, e o encontro com o outro aciona algo desconhecido ou negado em nós mesmos, relativo a conteúdos inconscientes, que querem se deslocar em direção à consciência, né? O Jung, através do estudo dele sobre alquimia, ele traz reflexões muito, muito interessantes e importantes sobre esses aspectos dinâmicos da psique, né? Como a função de espelho, que tudo aquilo que é obscuro, e justamente por isso, comportaria, né? E que na obscuridade de tudo que é exterior a mim, a nós, né? Nós poderíamos, mesmo sem reconhecê-la como tal, encontrar uma vida interior ou psíquica que é a nossa também, né? A partir desse encontro com o externo. Então, tudo aquilo que é desconhecido no plano exterior poderia ser compreendido como um eco de um elemento interior desconhecido, né? E, geralmente, esses elementos exteriores, né, para que a projeção se dê, eles têm em questão algo que poderia ser considerado como um gancho psíquico que acionaria, né, algum complexo em comum ou alguma situação
interna que remete a esse ponto externo, né? Então não seria nunca completamente, né, algo completamente interno ou completamente externo, mas teria esse jogo e essa dinâmica psíquica de acionamento, assim, né? E a importância do reconhecimento dos mecanismos de projeção passaria também pela oportunidade de identificação de alguns aspectos da nossa sombra, como a Marina também mencionou brevemente, porque geralmente esses mecanismos de projeção inconscientes dizem respeito a elementos que estão situados na nossa sombra, seja pessoal, seja coletivo, né? Então, a partir da obra do Gambini, que faz um paralelo entre o processo de colonização dos portugueses que chegam nas Américas, de projeção de uma sombra coletiva deles em relação aos povos originários indígenas, né? Então, da projeção de aspectos da sua sombra nos povos originários, como uma dinâmica que teria contribuído para justificar, em grande parte, o genocídio e o extermínio de vários povos indígenas, assim, né? E eu achei essa analogia muito interessante para pensar essa dimensão da projeção de uma sombra coletiva enquanto um mecanismo coletivo, né? E também a partir do encontro com o texto do Leonardo Boff, que ele fala das 4 sombras brasileiras, eu também que ele situa como sendo o primeiro nosso passado colonial também, segundo o genocídio indígena, terceiro a escravidão e quarto a corrupção, né? Todas elas trazendo efeitos altamente nocivos e ainda muito ativos na nossa sociedade, mas ele situa essas dinâmicas, elementos sociais, né, enquanto sombras brasileiras, né? Então, a partir dessas leituras, eu me coloquei a pensar e a propor também uma reflexão sobre a situação dos indivíduos que são destinados aos manicômios judiciários e também a todo o histórico que a gente tem no Brasil em relação à morte também de milhares de pessoas, né, até a década de 80 do século passado, nos manicômios do Brasil, né? Tem um caso que foi bem noticiado, né, a partir do livro Holocausto Brasileiro, né, que retrata um pouco dessa realidade assim tão terrível, assim, para a gente pensar também a lógica manicomial enquanto uma sombra também brasileira da nossa história e que segue operante também na nossa sociedade, né? E então algumas questões assim que me propus a trazer assim, né, nesse trabalho seria, por exemplo, pensar o que justificaria esse regime de abandono perpétuo, né, das pessoas que estão nos manicômios judiciários, né, o que justificaria esse furo constitucional e essa invisibilidade tão marcada desse sujeito. E para isso também partindo da hipótese de que há uma espécie de imaginário social acerca do louco criminoso ligado à imagem de um monstro perigoso, imagem presente no inconsciente coletivo e encontrada em diversos mitos e ficções, e de que essa relação manifesta-se como incidência da projeção de uma sombra coletiva sobre o sujeito enclausurado nesta categorização, né? Então, amarrada a essa noção de periculosidade e através desse duplo estigma do crime e da loucura, a gente poderia pensar na projeção da imagem de um monstro perigoso sobre esses indivíduos como uma sustentação dessas engrenagens do manicômio judiciário. Poderíamos pensar esse processo de projeção enquanto um fenômeno coletivo de projeção de uma sombra coletiva,
Seriam esses os efeitos de um processo de não relação e de tentativa de apagamento coletiva de determinados conteúdos psíquicos? Seria a loucura a condição restrita ao sujeito ou uma produção social, né? Uma vez preso e contido no manicômio, poderia-se supor que a loucura não pertence mais ao laço social e que, portanto, não temos qualquer relação ou responsabilidade com o que lhe acontece com essa discussão? Tais fatores aparecem na efetivação do enclausuramento e também na negação coletiva, a partir do desejo de apagamento dessa problemática do campo de vista social, como se fosse possível apagarmos o pior de nós mesmos, né? Enquanto essa dimensão de projeção também. Então, se propõe, portanto, uma reflexão sobre a possibilidade de considerarmos a lógica manicomial como uma das grandes sombras que aflige a realidade brasileira. E essa sombra seria representada pela imagem arquetípica do monstro perigoso e projetada sobre os loucos infratores. Propõe-se também que tal projeção sustenta-se em grande medida na noção de presunção de periculosidade amarrada a esses indivíduos, através do estatuto jurídico e do modelo psiquiátrico vigente. Sendo a lógica manicomial ainda condicionante do destino do louco criminoso na nossa sociedade, cabe a interrogação: que perigo é esse que precisa de prisão perpétua e que não garante uma possibilidade de deslocamento ou de reparação? A possibilidade de enclausuramento do louco criminoso no manicômio judiciário e do apagamento da sua existência às vistas da sociedade reflete também a sua exclusão das consciências individuais e coletivas. O que supomos excluir da sociedade dessa forma? Então, propõe-se também que um exercício constante e coletivo de resgate de memória e um trabalho de confronto com os conteúdos da sombra coletiva possam vir a ser importantes para a abertura de novos caminhos de transformação social. E concluo aqui para seguirmos pensando sobre essa temática bastante complexa. Obrigada. Obrigada, Clara. Então, agora a gente passa a conversar, né? Vou te pedir para abrir para nós. Obrigada. Agora a gente passa a conversar, vamos botar um pouco, né? Vamos nos esquentar. Hoje é um dia terrivelmente frio para nós aqui. Dentro dessas questões que vocês trouxeram, né? Bem importantes, assim, da gente estar pensando a partir dos complexos culturais, né? Para dentro do funcionamento do consultório. Eu pensei sobre isso, para perguntar para vocês, por exemplo, né? Estava pensando aqui, os dois trabalhos conversam muito, principalmente porque estão lançando luz para essas questões que de alguma forma nos acompanham e a gente só pode ver pelo adoecimento, não é? Tanto o adoecimento neurótico como psicótico, digamos assim. Então, é importante a gente um pouco poder conversar, né? Fiquei pensando, enquanto a Marina estava apresentando agora, na questão da complexidade e da eficiência e do desempenho e de todas essas exigências, não é? De um herói bem funcional, digamos assim. E aí a gente está 1 ano e meio preso por questões de pandemia, né? Então, que é interessante também esse movimento que o mundo faz, né? Para nos desacelerar, né? E a gente pensar sobre como é estar preso, né? Claro. Como é estar não podendo fazer as coisas que daqui a pouco queremos, né? Então, fiquei me perguntando sobre isso agora, enquanto vocês estavam apresentando, né? Para a gente também entender que a gente também está todos nesse processo, né? Não tem lugar fora, né? Então, mas eu ia deixar um pouco para vocês abrirem, né? Para a gente pensar todas essas questões sociais, então, todas as pontuações que vocês fizeram, né? Para a gente pensar como é que a gente pode
trazer essas reflexões e o que essas reflexões nesse processo de vocês de escrita modificou a forma de vocês pensarem a psicologia junguiana e o trabalho de vocês, né, com a psicologia. E aí, Clara, tu quer começar? Como é que é? Tu te sente? Ou eu começo? Tanto faz. Então, assim, né, na minha prática, né, eu vejo muito isso, assim, pessoas correndo atrás de metas, né, correndo atrás de, sejam quais sejam, né, sejam quais forem essas metas, assim, né, seja um corpo perfeito, uma saúde perfeita, né, seja questões de trabalho, né, as pessoas, os professores de academia, assim, né, sempre, né, com constantes avaliações, assim, né, que quem é professor vinculado à faculdade, né, entende a quantidade de publicações que tem que ter, toda uma exigência, toda, né, então, assim, uma luta compulsiva, assim, uma corrida desenfreada, né, por uma forma extraordinária de ser, assim, né? Então, assim, me faz pensar que é o social que a gente está respirando o tempo todo, né? Seja nós, seja o nosso paciente, né? Assim, então, da gente pensar, assim, que social que é esse, né? Que está que tá dentro de nós, que está à nossa volta, né? E que faz com que, bom, né? Quase como isso já estando dentro de um imaginário coletivo, né? De exigências e de questões sociais que às vezes, né? Às vezes se pergunta, às vezes não se pergunta, né? De a gente pensar muito, né? Nessa sombra, né? Que a Clara fala, né? Dessa sombra social, assim, né? Bom, se o desempenho, se a performance, essa corrida tá atrás, né? O que está nessa sombra, né? O né? Que humano é esse que está dentro, né? Dentro dessa sombra? O que de nós está dentro dessa sombra? Né? Então, acho que é interessante a gente poder entender isso, assim, né? E a minha fala, meu texto, na verdade, era muito mais uma vontade de uma conversa, assim, né, do que uma publicação, assim, mas, assim, né, a minha vontade era reunir, né, muita gente e ficar conversando sobre isso, né, para entender aonde bate isso nas pessoas, né, aonde bate isso nos psicólogos, né, como é que, né, bom, aparece na minha clínica, mas será que aparece na de vocês também, né, essas corridas, né, atrás de alguma coisa, né, seja atrás de um propósito de vida extraordinário, seja atrás de um corpo perfeito, ou, né, enfim, de ser mãe e pai perfeito, essas coisas assim. Né? Então, acho que é muito mais essa vontade de conversar sobre isso, assim, né? Que bom que a gente pode fazer isso, né, agora. Sim. Eu achei muito interessante o seu trabalho, Marina. Muito importante, muito atual, né? Cada vez mais, parece, né? E acho que isso é uma coisa que me chama atenção também, parece que é essa agudização, assim, né? Dessa demanda de produtividade, de desempenho e de apagamento das nossas fragilidades, das nossas impotências, assim, né? Como se não tivesse da dor, né? E quem dirá nesse momento que a gente está vivendo, né? Que é um momento de luto, enfim, de muita dor coletiva e que ao mesmo tempo parece que não se tem tempo, espaço, supostamente para que essas dores, esses lutos sejam vividas, porque a economia tem que seguir, né? A máquina tem que seguir girando, assim.
E é muito interessante isso que tu fala do enclausurar a loucura, né? Como ali tá todo, né? Tá tudo aquilo que a gente não, né? Como socialmente a gente não quer ver, não quer se identificar, né? É muito interessante isso, esse monstro que tá lá, que tá atrás das grades, né? E que a gente não aproxima, né? Sim, quando tem uma questão tão demarcada, né, assim, é, tão demarcada em cima do outro, né, é como se está no outro não está em mim. Então, é bem importante, assim, acho importante, quando tu começou a falar, né, Maria, tu falou da questão política, né, política no sentido de consciência, né, não é uma questão de política partidária, é uma questão de consciência, enfim, da minha posição ética em relação às coisas. Então, a psicologia também precisa discutir temas atuais, porque eles vão aparecer nessa relação no consultório, né? Coisas que não nos pertencem, até assim, numa experiência mais próxima, mas que vêm nesses complexos culturais com questões estruturais da nossa forma de pensar e de lidar com os assuntos, né? E que vão constituindo formas tão naturalizadas para nós que aí a gente vai correndo atrás do tempo, vai fazendo tudo que dizem que deve ser feito, né? E lá pelas tantas a gente adoece. Então, é interessante isso, né? A política no sentido de uma desnaturalização de determinados conceitos ou forma de ser que já vem pronto, né? Porque quando a gente nasce dentro de um período histórico, né? Já tem coisas que estão arrumadas de uma certa forma que a gente nem se dá conta, não é? Como é isso que a Clara traz, por exemplo, da questão de todo o pensamento do Gambini, da gente se dar conta, né, da nossa ancestralidade, das nossas relações com os nossos índios, o nosso povo negro, todas as questões que nos constituem e que estão fora do nosso tempo hoje, né? No sentido da gente se dar conta que isso vem de muito tempo atrás. E aí essas questões da gente ampliar um pouco a nossa consciência, né? Porque a sombra, ela não é um aspecto negativo, né? Ela é aquilo com o qual a gente não se relaciona, né? Assim como a patologia também é um espaço e um caminho para a gente procurar onde as coisas não estão bem, não é? Então, os trabalhos de vocês são muito ricos e nos fazem realmente nos questionar e pensar e repensar a nossa clínica também, né? Que coisas são essas que estão tão fora que a gente precisa realmente trazer para conversar, né? Então, eu queria agradecê-las, né, pela experiência de hoje, pela oportunidade, né? Agradecer ao Instituto e à FAMAC por nos proporcionar esse espaço, né? Para a gente poder conversar e trocar e poder aproveitar para que os trabalhos não fiquem guardados, né? E os seus autores possam falar, suas autoras possam falar sobre eles, né? Porque é isso, escrever é muito bom, a gente fica naquela introversão, e depois apresentar também é muito bom, porque a gente também vai aprendendo com a prova quando a gente se escuta, não é? A gente pode, então, fechar, agradecer para quem nos assistir, dizer que os e-mails, né, da Clara e da Marina estão lá na frente, se vocês quiserem contato, acredito que elas vão ficar bem felizes de terem um espaço para conversar com vocês pós apresentação. É isso, Obrigada meninas. por esse espaço, né? Eu acho que é super importante, né? Pelo menos esse jeito de conversar, assim, a gente fica, né? Um lá, outro cá, mas o diálogo continua acontecendo, né? Obrigada pelo espaço, pela orientação. Sim, quero agradecer a oportunidade também.
de poder estar trocando com vocês. Gostei muito de ler e de escutar o seu trabalho, Marina. Acho que a gente pode seguir trocando também. E quero agradecer a Patrícia pela orientação, pela paciência em todo esse processo também. Está sendo muito bom estar trocando agora também nesse outro momento. E que a gente possa trocar com os nossos colegas também agora em seguida, ou com quem mais for, né, para seguir pensando e propondo esses diálogos. Então, obrigada. Então, tá, gente. Ficamos por aqui, então. Obrigada.